Estamos aqui no nosso canal Nós e Outras Coisas. Meu nome é Renata. Meu Oscar. E hoje vamos falar sobre o Peru. Isso, uma viagem muito bacana que a gente fez, mais uma vez, tipo mochileiro. Mochileiro chique. É, mais ou menos. Tem hotel, pelo menos. Bom, dessa vez não teve o casal de amigos com a gente, mas teve a minha sogra, mãe da Renata, né? E a minha tia, que foi junto com a gente também nessa loucura, né? Sim, nós compramos uma passagem. Dessa vez a gente foi para o Acre. No mesmo esquema que a gente fez. Sempre compramos uma passagem para a fronteira. Nós fomos pro Acre e de lá pegamos um ônibus e fomos para Cusco, direto. A gente deu sorte porque o ônibus saía quarta-feira, no horário de 10h30 da manhã. Então a gente chegou muito cedo na rodoviária. Ficou esperando um tempo lá e comprou uma passagem. Ficou esperando. Essa viagem, ela demora bastante. Tem que ter estômago, porque não é só o tempo da viagem que é o ruim. Sabe aquela viagem que tu faz de avião, que entope o ouvido? Pois é, só que de bonde. Sim, a estrada sobe e desce o tempo todo. Dá muito enjoo, dá muita dor de cabeça, porque tu tá subindo, né? Cusco fica a mais de 3.000 metros de altitude. Então, teu corpo tá ali na marra se acostumando a uma nova situação. A gente saiu de manhã, almoçou na cidade chamada Brasileia. E fomos até a cidade de fronteira, em Apari, onde damos entrada na imigração. E lá fizemos o câmbio, no caso. Na época, R$1 era 1,15 sólido. Quando a gente mudou de ônibus, a gente vai até uma cidade chamada Puerto Maldonado, onde troca de ônibus. É assim, lembra que eu falei que a viagem parece que tu tá de avião, só que de ônibus. Aí realmente parece de avião mesmo, porque você pega um ônibus que é bem diferente. São TVs de tela plana que fica pendurada, tem uma comissária de bordo ou um comissário de bordo, os caras te servem até lanche dentro do ônibus. Chegamos em Cusco umas 5h30 da manhã, quando tava amanhecendo, estávamos descendo a montanha lá, chegamos na rodoviária, uma rodoviária pequena, meio bagunçada, com gente para um lado e pro outro, os táxis são carros velhos e tal, mas as corridas são baratas. E quando você chega lá, os próprios taxistas já perguntam se você tem hotel, se não tem, eles já te indicam alguma coisa. A gente conseguiu ficar num hotel próximo Plaza de Armas, que o centro, o centro de Cusco. Quando chegamos no hotel, o atendente nos ofereceu uma jarra de chá de coca. Ele dilata os vasos sanguíneos, aumentando a circulação do sangue e aumentando a oxigenação. Não vai ficar doidão, tu não vai tomar o chá e ficar alucinado e sair correndo pelado no hotel, não vai acontecer isso. Todo mundo que a gente conversou lá do Peru nos orientaram a ficar no hotel e descansar aquele dia pro corpo se acostumar. Só que eu sou teimosa, convenci todo mundo, vamos passear, vamos andar aí, vamos embora depois do chá, né? Acho que não deu 2 horas e estava todo mundo, eu morrendo de dor de cabeça, minha mãe enjoada, nossa tia também não estava muito bem. Só esse aqui que se aguentou bem. Normal, só mas ele não ia andar sozinho, né? Então vamos embora. No outro dia nós queríamos comer alguma coisa local, né? Que a gente não conhecia nada do Peru. A gente foi tomar um café da manhã no mercado Huanchaco. E lá a gente encontrou algumas comidas típicas que a gente não teve coragem de provar. A gente foi pro café tradicional, né? Que é um pão. A gente rodou no mercado e acabou indo pra alguma achocolatado coisa assim. Pão com ovo e não. Só que esse leite... Deve ser de lhama. Criou uma teoria, ou é de lhama, ou de alpaca. Qualquer bicho desse aí, porque... Só sei que a gente odiou, muito gordo, tem um gosto diferente. Depois do café, nós resolvemos andar pela cidade, né? Ver um pouquinho, e lá é tudo tão bonito, tão diferente. Aí a gente foi pra Plaza de Armas. Conhecer lá o centro, a arquitetura, tudinho muito bonito. Passei um pouquinho no comércio, eles trabalham com muita coisa artesanal. No outro dia, a gente tinha pesquisado pouca coisa do Peru. A gente sabia que tinha que comprar uma passagem de trem que ia pra Águas Calientes. Assim, o ponto alto da viagem é Machu Picchu. Então a gente queria saber como chegar a Machu Picchu, né? A Renata encontrou um rapaz na rua lá. Lá no Peru ele trabalhava fazendo esses pacotes. Uma agênciazinha de ele viagem. Tinha uma agência turismo. Assim. Aí ele já orientou. Primeiro ele nos levou pra comprar passagem de trem, que o número é muito limitado. Aí depois a gente seguiu pra comprar a entrada de Machu Picchu. Aproveitou, comprou um bilhete que dava acesso a todos os parques, né? Os parques arqueológicos. Ele te dá acesso a todos os centros arqueológicos. Você vai entrando, eles vão... Acho que depois disso a gente foi pra Plaza de Armas, onde tem uns ônibus. Eles te levam até esses centros arqueológicos, né? Você paga 15 soles pro ônibus e te levanta. Aí vai um ônibus e tem um guia dentro que ele vai te falando dos locais, assim, te explicando algumas coisas. Né? Depois de tudo comprado, vamos passear, né? Então, nossa primeira parada foi... Coricancha. Também conhecido como Portal do Sol. Aí lá a gente conheceu um pouco da arquitetura. O guia nos contou de como foi a colonização dos espanhóis.
espanhóis, as paredes revestidas de ouro, enfim, né? Segundo o guia, o nome Coricancha quer dizer couro e ouro. Então, as paredes eram de algumas partes do templo, principalmente a parte do templo do Sol, eram revestidas de ouro. Quando os espanhóis chegaram lá, o olho deles chega brilhando assim, ai, ouro. Rasparam todas as paredes. Só estão as pedras, no caso, né? Outra curiosidade é que ele estava contando que as construções dos incas são construções assísmicas. Quando os espanhóis chegaram lá, eles devastaram o local e construíram em cima de Coricancha um mosteiro, uma igreja, sei lá, alguma coisa assim grande. Deu um terremoto, caiu toda a igreja, mas Coricancha ficou em pé. Outra coisa, os jardins de Coricancha eram esculturas de ouro, animais em forma de ouro. Outra coisa, eu explicar para vocês. Cusco quer dizer umbigo. Tem um quadro lá em Coricancha, lá agora onde é o mosteiro. Esse quadro, ele tem no meio um círculo maior, que é Cusco, que é o umbigo do mundo. Em todos os outros círculos menores eram outras cidades incas que pegavam a América do Sul toda até chegar na América Central. Depois de Coricancha, nós seguimos para o Vale Sagrado dos Incas. Aí no Vale Sagrado tem vários sítios. Onde cada local tem um significado, né? O primeiro sítio que a gente chegou aí foi Kenko. É um labirinto onde era feita a parte religiosa, né? Em Kenko tem o Caminho da Serpente, que é o labirinto. Tinha uma pedra gigante que era a cabeça do Puma, mas eles destruíram, roubaram, porque na cultura inca o mundo se divide em 3 partes, né? Uma é a serpente, que é o submundo. A outra parte é o Puma, que é o plano terreno, e o Condor, que ele é o plano superior, né? O outro local que a gente foi, Saskatchewan. No passado, esse local era conhecido como a Fortaleza Inca. Ele é gigante, tem umas pedras enormes. Gigantesco. O que é incrível nos lugares é ver as pedras perfeitamente encaixadas. A gente Esse local demorou muito tempo para ser construído. Ele demorou quase 50 anos, média 50 anos que a gente viu. E quando ele ficou pronto foi no período da chegada dos espanhóis. Então agora só tá as ruínas, né? Guia, quando levou a gente nesse sítio arqueológico, Saskatchewan, ele disse que o pessoal fica dizendo que são os alienígenas que fizeram isso aqui. Não foi nada de alienígena. O povo inca, pacientemente, muita paciência, lixava todas as pedras com água e areia. Só isso. Tu imagina assim, o cara pegou, lixou aquilo ali. Aí assim, fulano, bota aquela pedra de 3 toneladas ali. Aí o cara coloca, não encaixou direito. Não, tira que eu vou lixar mais um pouco. Próxima parada, Tambor Machai. Lá tem uma fonte que já foi conhecida como a fonte da juventude. Então iam muitos turistas pra pegar um pouco da água, né? Só que o que aconteceu? Com tanto tráfego de pessoas pra ir lá pegar um pouco da água, a estrutura que tá em volta dessa fonte da juventude começou a ser destruída. Então hoje a gente não tem acesso, a gente só pode ver. Ela fica cercada agora. Você vê que sai a água lá da montanha lá e cai na fonte. O mais próximo que tu pode provar dessa água é comprando uma cerveja cusquenha que diz que ela é feita da água da montanha. Todos os sítios arqueológicos no Peru, eles são, cara, uma coisa assim que tu fica pensando na tua vida. Te remete ao passado. O que é mais incrível no Tambor Machai é que tu te sente em paz lá, porque ele foi construído para ser uma área de repouso de quem estivesse governando no período, né? Então, chega lá, parece que tu tá, sei lá, tiver um Deus, tu tá com Deus. Por último, a gente foi pra Pisac. Esse sítio arqueológico é, na verdade, o maior centro de agricultura dos incas na região. Ele era feito por camadas, então o que eles faziam? As culturas que precisavam de menos água eram colocadas na parte superior, enquanto as que necessitavam de mais água na parte inferior. Quando chovia ou qualquer coisa, derramavam a água ia escorrendo pela montanha, fazia o seu trabalho, né? No caso. Outra coisa bem interessante desse sítio é que tem uma montanha na lateral assim, onde existem vários buracos na montanha, que na verdade aquilo aí são túmulos. Eles pegavam as pessoas que morriam ali, eles encaixavam naquele buraquinho lá e descansa em paz. Gente, eu tô aqui em cima. Não é Machu Picchu ainda, mas esses pequenos buraquinhos que tem na parede são túmulos. Só que estão destruídos porque já foram saqueados, mas é uma vista muito louca daqui de cima. Muito show de bola. Olha só daqui, olha onde eu tô. Muito alto. Quase morri para subir aqui. Agora eu vou descer.
Quando a gente saiu desse sítio, a gente viu os moradores falando na língua antiga. A língua dos incas é o quechua. Eles não falam espanhol, eles falam em quechua. Uma coisa também bem engraçada que a gente viu é que em cima das casas existem umas figurinhas, parece um capetinho, assim, alguma que ele é pra... Proteção, né? É uma proteção, é para espantar os maus espíritos, né? A gente também viu a parte de vestimenta lá nessa região. Eles usam muito a lã da alpaca, da lhama. A da alpaca é muito fofinha, assim, é bem macio, é um negócio muito, muito lindo mesmo, assim. Nesse dia, eu acho que isso foi um passeio de um dia, né? A gente andou pra caramba nesse muito. dia. E haja disposição porque a gente sofre muito com a altitude, parece que tá sem ar o tempo todo. No outro dia a gente foi pra Ollantaytambo, né? A gente observou que é a única cidade que ainda é habitada desse período, né? Tem um comércio assim na base de Ollantaytambo, né? Quando a gente chegou lá também tinha, acho que as estruturas de agricultura, né? Tinha umas ruínas, a gente teve como observar como eles faziam o processo de canalização, né? De imaginar que antigamente já tinha toda uma estrutura. Eles tinham a parte de canalização de água bem estruturada, né? E outra coisa que a gente conseguiu ver lá é que o armazém onde eles estocavam os grãos era na montanha. Sim, do outro lado, cara. A gente ficou até assim, pô, tu imagina se faltar uma farinha pra fazer um pão, chamar um gurizinho lá pra, ei, vai buscar ali pra mim uma farinha pra fazer um pão aqui, alguma coisa assim, um moleque. Se você pensa que o brasileiro é doido, doido é isso. Aqui era produzido, plantado, né? E bem lá em cima era o depósito. Por que não dava pra fazer um depósito mais perto, gente? Pelo amor de Deus. E de Ollantaytambo é de onde a gente ia pegar o trem pra ir pra Águas Calientes. Essa É a cidade que fica no pé da montanha de Machu Picchu. Essa cidade é conhecida como Águas Calientes porque lá tem fontes termais de água, então por isso que ela ficou conhecida como Águas Calientes. Esse trajeto de trem dura em média de 1h30, 2 horas. O trem é muito confortável. A gente saiu no meio da tarde e chegou lá à noite. Em Águas Calientes tem meio de transporte. não tem meio de transporte, tudo então na a gente canela. vai do trem andando. Viação Canela. É. Pô, Águas Calientes é um lugar pequeno, tá? Se eu não me engano, são 2 ou 3 ruas só, principais, que cortam. Do lado tem um córrego gigante lá, muito bonito também. Ela lembra assim parece aquela cidade tailandesa, não sei, que é com ruas estreitas, cheio de bares, luzes. Inclusive até numa das noites que a gente ficou lá, a gente foi no bar, tava escutando o pessoal tocando lá uma música local, lá um ritmo local, e eu comecei a batucar na mesa e os caras me chamaram pra tocar. No outro dia de manhã, a gente seguiu pra pegar um ônibus pra ir pra montanha, Machu Picchu. Cedo pegamos tem que acordar bem cedo mesmo, umas 4h30, 5 horas já vai indo pra lá, porque se forma uma fila muito grande, porque é o horário que sai os ônibus pra subir a montanha de Machu Picchu. A viagem ela é bem rapidinha, dura 30 minutos em média. É a mesma experiência que vocês vão ter se vocês vierem do Acre para Cusco. Enfim, chegamos em Machu Picchu. Na base de Machu Picchu tem um hotel, uma estrutura com vendas e tudo mais. E você pode ficar lá, consumir, almoçar, enfim. Quem tem mais dinheiro pode dormir lá em cima. Aí nós achamos nosso guia e seguimos, né? No início do passeio ele começou a falar de Machu Picchu, da história de Machu Picchu e tudo mais, né? Primeiro é o seguinte, ele disse assim, olha, a gente vai subir aqui a montanha. Se vocês se perderem, continue o passeio, não se preocupe porque de 5 minutos tem um ônibus que leva de volta até a cidade. Aí tá, né? Parece que foi mágica. Ele tava prevendo isso. Quando o desgraçado subiu a escadaria lá, que a gente subiu atrás, que olhou, cadê o cara, mano? Sumiu. A gente ficou surpreso, né? Já tava, vamos por conta própria, né? Foi o que a gente pensou. Tinha 2 plaquinhas, uma dizendo Portal do Sol e a outra subir a montanha. Assim, subir a montanha deve ser bem longe, né? Então vamos pro Portal do Sol. Então a gente seguiu, né? A gente andou. Não chegou em nada. Tinha até um rapaz estirado no chão lá, de tanto que ele andou também e não sei se ele já tava voltando. Eu sei que o cara tava jogado lá no chão. Sim. A gente perguntou para um pessoal que já tava voltando. Ele disse, o Portal do Sol é muito longe. Não, continua andando que vai já chegar lá, tá bom. E a gente andou. Molho, o que você tem a dizer? Estamos a caminho do Portão do Sol.
E aí, o que você acha? Que a gente nunca vai chegar. Mas não tá perto. Todo mundo diz, né? Como diria o caboclo, é bem ali. 15 minutos de relógio grande. Chegou numa edificação, eu disse assim, é aqui o Portal do Sol. Chegamos, feliz da vida, comecei a pular de alegria lá. Aí eu olhei para os turistas lá, Portal do Sol, cara? Não, Portal do Sol é ali, ó. Dobrando a montanha. Aí quando eu olhei assim, as nuvens saindo da frente assim, o pessoal dobrando a montanha. Longe, não, longe. Não dá. Teve que voltar. Então, a gente decidiu voltar desmotivado, porque a gente Isso, conseguiu e triste ver por nada. subir a montanha também, porque a gente pensou, cara, vai ser muito mais cansativo. Que nada, era só um pedacinho. Aí a gente chegava logo em Machu Picchu. Aí Machu Picchu é como se tu voltar ao passado, assim, tu consegue visualizar um pouco e tentar imaginar um pouco de como era viver nesse período. Enfim, é uma paisagem para se contemplar, você fica ali pensando na vida, nas dificuldades. Às vezes a gente pensa assim, cara, fica triste por não ter alguma coisa, por não ter, sei lá, algum bem material, alguma coisa assim. Quando tu olhas aquilo ali, vê a dificuldade que deveria ser para conseguir comida, para qualquer coisa, para sair daquele local. É uma coisa assim fantástica. Eu acho que é um passeio que Vale a todo pena, ser né? humano deveria fazer pelo menos uma vez na vida. Tem a cidade de Machu Picchu, que é aquela em cima da montanha, mas tem uma outra montanha mais alta. E quando eu estava sentado lá, eu comecei a olhar assim, e vi uns pontos brancos mexendo, né? Eu até pensei, eu acho que é por causa do sol, eu não devo estar enxergando direito. Mas aí começou uns pontos brancos, azul, outro ponto amarelo. Eu digo, que porra é essa aí? Aí a gente desceu para conhecer o resto da cidade e viu que aqueles pontinhos brancos e amarelos eram pessoas que estavam subindo a outra montanha. Tem um passeio que o pessoal faz, mas só pode iniciar 10 horas da manhã, porque, se eu não me engano, a subida demora umas 3 horas, 4 horas, dependendo do ritmo da pessoa. E ela tem um tempo para descer também, desce pelo outro lado da montanha. Eu já vi em blogs, comentário de quem já conseguiu fazer esse passeio, falaram que é bem perigosinho, né? Os caminhos são bem estreitos, tem aquele abismo ali do lado, mas eu acho que vale a pena sim. Quem tiver certeza. disposição, né? Vamos tentar colocar os vídeos toda terça para vocês aí, que é para ver se tem um... Não necessariamente o mesmo assunto, mas pelo menos um vídeo toda semana vai ter. Ah, sim, com certeza. É. Valeu e tchau. Fui!